Olá, irmão em Cristo. Me chamo Victor Martins Oliveira, sou da cidade de São Paulo, e na presente data tenho 30 anos de idade. Trabalho como professor de inglês. Jesus me salvou de ser abortado quando estava na barriga de minha mãe, após ela ser golpeada na barriga por meu pai durante a gravidez. Aos 7 meses de idade, fui liberto de uma opressão demoníaca que me sufocava e me apertava. Após uma oração de minha tia-avó paterna, ela cessou. Conheci o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aos 5 anos de idade, no dia 24 de dezembro de 1994. Aos 11 anos de idade, comecei a pregar o Evangelho de Jesus Cristo em minha casa para meu irmão Natan. Aos 15 anos fui batizado nas águas, e aos 14 anos no Espírito. Sempre tive interesse pelos assuntos do fim dos tempos, e no ano de 2019 Deus me deu uma visão mais clareada sobre os eventos finais. Além de dar revelações próprias, testemunhos de outros irmãos também ajudaram. Vou separar em partes. Primeiro, preparando o caminho do anticristo. Haverá uma terrível corrupção moral na sociedade. Novas tecnologias surgirão tomando conta da vida humana e criando dependência das pessoas por ela. Se criará uma falsa bandeira, onde a cada ano ou período curto de anos se levantarão falsos anticristos para se levar muitos à descrença pela banalização do tema. Se levantarão rumores de guerras para se criar pânico na sociedade, mas muitos desses rumores serão forjados. A Igreja de Cristo estará sendo atacada por falsos profetas e feiticeiros. Os cristãos verdadeiros serão os pequenos, simples, humildes e se tornarão cada vez mais isolados. Segundo, último avivamento. Haverá um último derramar do Espírito Santo sobre a terra, e virá nos próximos anos. Terceiro, o cavaleiro do cavalo branco. Após o avivamento, a apostasia reaparecerá, e a iniquidade no mundo aumentará. A tensão entre as nações também. Muitas potências do petróleo e do gás estarão à beira de uma crise, e planejarão atacar nações ocidentais prósperas. O anticristo surge como um diplomata avisando as nações de que uma terrível guerra e crise estão por vir. Os líderes das nações não ouvirão, e se amarão para uma guerra. Quarto, o Cavaleiro Vermelho e a Guerra Mundial. Israel é atacada pelos terroristas e revida o ataque. Árabes junto de russos e chineses planejam invadir Israel. Estados Unidos e nações ocidentais da OTAN lutam ao lado de Israel. Israel é salva de Gog e Magog. Quinto, o Cavaleiro Preto e a hipercrise econômica. A guerra causa uma hiperinflação dos preços, crise dos combustíveis e do gás. Os alimentos custam 10 vezes mais. A fome aumenta no mundo. Os justos, porém, são salvos e são avisados a antes aguardarem alimentos. Sexto, o Cavaleiro Amarelo e as mortes da guerra. 1/4 da humanidade morre pelos efeitos da guerra, conflitos armados, pestes, doenças, fome e ataques de animais selvagens. O ar e a água são contaminados. Muitas sociedades começam a viver na lei da selva. Sétimo, o acordo de paz. O anticristo faz alianças entre as nações, e promete reconstruir o planeta e a inaugurar uma nova era de prosperidade. As 2 testemunhas de Deus são enviadas à Terra para anunciarem o Evangelho. Oitavo, a nova ordem mundial. O anticristo junto dos 10 reis inauguram uma nova era, financiando eles todas as nações e aumentando exponencialmente o avanço e reconstrução do planeta. Surge uma nova religião que unifica a todas sob a liderança do Vaticano. Ela, porém, é corrupta moralmente e tem interesses políticos. Surge uma nova moeda que por enquanto não é obrigatória, mas pode ser utilizada por qualquer nação. Essa nova moeda tem a praticidade de poder ser implantada no corpo humano evitando crimes de furtos. Muitos começam a aderir, e alguns outros ainda não adotam. Essa é a marca da besta. O mundo é dividido em 10 partes, onde os 10 reis administrarão sob a supervisão do anticristo que ainda divide poderes com eles. A genética e a robótica avançam, e são unidas para criarem androides, ciborgues e tratarem doenças e mazelas físicas. O ser humano começa a manipular os genes de modo que podem criar bebês conforme o desejo de uma pessoa. Essa nova sociedade é imoral, idólatra, feiticeira e violenta. O governo mundial e a religião mundial fazem vistas grossas para tais coisas, para que eles sejam aceitos por todos e continuem a dominar. O urbanismo e a natureza se fundem nas cidades do Novo Mundo que equilibram tais elementos. Há um resgate das culturas babilônicas, gregas, egípcias e romanas. Nono, o 5º selo e a morte dos cristãos. Os verdadeiros cristãos são perseguidos e mortos sem serem defendidos pelo governo mundial, por justamente não aderirem aos modos do Novo Mundo. 10º, o 6º selo. Devido à terrível imoralidade,
O sexto selo é quebrado e o primeiro juízo cai sobre a nova ordem mundial. Os céus se abrem, a terra balança em um grande terremoto. Pessoas passam a se esconderem debaixo da terra. Uma grande escuridão cai sobre a terra. O desespero toma conta da humanidade. Principados malignos caem na terra e passam a assombrar muitos. A nova ordem mundial é confrontada pela sua imoralidade e perseguição injusta aos filhos de Deus. Os justos que estiverem vivos nesse evento estarão protegidos. Muitos ímpios morrem. Ilhas e montes somem do mapa. 11º, os 144.000. Deus sela 144.000 pessoas nessa época. 12º, os juízos das trombetas. O sexto selo deixa o planeta um pouco mais vulnerável. 1/3 das matas do mundo é queimada por uma chuva de meteoros. 1/3 dos rios e fontes são contaminados pela queda de meteoritos. 1/3 das águas oceânicas são contaminadas pela erupção e explosão do vulcão Cumbre Vieja. A atmosfera terrestre recebe um bloqueio parcial, onde o dia fica 1/3 menos claro e a noite fica mais escura. Os portadores da marca do governo mundial sofrem tormentos vindos do abismo, ficando 5 meses em agonias sem poder morrer. Há uma revolta por parte de alguns contra o governo do Anticristo e dos 10 reis. Há um rápido conflito onde em apenas uma hora 1/3 da humanidade morre pelas armas nucleares usadas. O restante que não morre continua em uma vida depravada, imoral, idólatra, feiticeira e criminosa. 13º, o Anticristo derruba seus inimigos. A religião mundial questiona o governo mundial, e é destruída pelo exército do Anticristo e dos 10 reis. O Anticristo declara guerra às 2 testemunhas, e as mata em Jerusalém deixando-as expostas. 14º, o Anticristo começa a ser glorificado. Diante de tais vitórias, o Anticristo começa a ser glorificado por todos, e recebe dos 10 reis todo o poder do mundo. 15º, a ressurreição das 2 testemunhas e o arrebatamento. As 2 testemunhas ressuscitam e sobem aos céus. Um grande terremoto atinge Jerusalém e mata 7.000 pessoas. Os mortos em Cristo ressuscitam, e juntamente dos vivos servos de Deus sobem aos céus em um piscar de olhos. 16º, o Anticristo se exalta, e os judeus se convertem a Jesus. Diante desses eventos, o Anticristo engana o mundo dizendo que uma nova era se inicia. Ele é exaltado pelo falso profeta e se coloca como Deus diante da humanidade, e exige que todos os seus adoradores usem a sua marca para que o mundo possa prosperar. A sua marca ganha melhorias, alterando o DNA das pessoas e tirando a semelhança de Deus nelas. As religiões são extintas, hologramas do Anticristo são colocados ao redor do mundo e muitos o adoram. Os judeus se convertem a Jesus e não apoiam o Anticristo. 17º, a grande tribulação. O Anticristo invade Jerusalém, expulsa os judeus para o deserto e se assenta no templo se exaltando como o Deus da humanidade. Todos ao redor do mundo passam a adorá-lo. Os judeus passam a viver no deserto e são sustentados por outros povos que não se renderam ao governo do Anticristo, mas foram abatidos pelo poderio militar dele. Satanás e seus anjos são lançados à terra e passam a perseguir aqueles que não querem receber a marca. Os demônios se fazem visíveis, e muitos pelo terror aceitam e passam a serem modificados em seu DNA. Muitos são martirizados em praças públicas pelo governo do Anticristo, e outros são presos e torturados a receberem a marca e adorarem o Anticristo. A prostituição é legalizada com exibições de sexo ao ar livre, o casamento é abolido, a homossexualidade é normalizada em todo o mundo, o tráfico e comércio de drogas é permitido, os androides se tornam a força das empresas, ciborgues passam a defender o governo do Anticristo e a combater os opositores. O mundo inteiro passa a ser vigiado, menos o deserto e as cavernas das montanhas. Os 144.000 selados passam a defender o povo de Deus e a combater os exércitos de Satanás e do Anticristo. Eles recebem dons e poderes que combatem e vencem as armas satânicas contra os escolhidos. Os anjos passam a pregar o evangelho e a anunciarem os juízos. 18º, o início da queda do governo do Anticristo. As 7 taças. Devido à terrível violência, terror, idolatria e terror do Anticristo, Deus envia juízos sobre o mundo inteiro, porém os escolhidos no deserto e presos serão salvos. Os portadores da marca recebem úlceras e feridas terríveis em seus corpos modificados. Um pavor toma conta deles. As águas dos oceanos, mares e rios passam a ficarem vermelhas como sangue, se tornando inúteis para o consumo. O sol aumenta em radiação, e gera calores abrasadores sobre os adoradores do Anticristo que começam a falar contra Deus. O estado deles é aterrorizante devido às queimaduras em suas peles. Trevas densas caem sobre o trono do Anticristo,
e as pessoas começam a sentir dores agonizantes e insuportáveis, e mais uma vez falam contra Deus e não se arrependem de seus pecados, pois a marca os impede disso, dando a eles uma personalidade perversa. 19. O caos e a convocação do Anticristo. Diante de tais coisas, as pessoas começam a exigir respostas do Anticristo, que culpa o povo escolhido no deserto pelos desastres, e fala contra Deus e os que subiram, dizendo que querem tomar o planeta deles, e que todos precisam se levantar em armas para isso. Os exércitos são convocados para essa guerra, e se movem até o vale de Megido, onde o povo escolhido está. Os presos por não adorarem o Anticristo são mortos. O mundo inteiro declara guerra contra Deus. 20. A volta de Jesus Cristo e a queda do Anticristo e seu governo. Os exércitos chegam e apontam suas armas para o povo escolhido, que se negam a adorarem o Anticristo. O mundo assiste a esse evento com expectativas de vitória. Jesus desce dos céus com seus anjos, salva os escolhidos. Um buraco se abre, 2 anjos amarram o Anticristo e o falso profeta e os lançam vivos no lago de fogo. Os exércitos do Anticristo são mortos pelas palavras que saem da boca de Jesus. Os que ajudaram os escolhidos são salvos. O mundo começa a ser abalado. Um grande terremoto atinge o planeta. A Babilônia cai diante de todos os olhos. As cidades das nações caem por completo. O céu se abala. Pedras de 35 quilos matam os seguidores do Anticristo. Ilhas e montes somem. E o mapa do mundo passa a ser mudado completamente. O governo do Anticristo cai e deixa de existir. Satanás é preso em um abismo por 1000 anos. Jesus inicia o seu governo de 1000 anos na terra junto de seu povo. Essa foi a visão que tive a respeito do tema. Louvado seja nosso Deus por nos revelar e nos capacitar a entender os seus planos. A Ele a honra e a glória.